Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso de extensão Os Primeiros Povos das Américas. Lembrando, eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter Polo Tijuca. Continuando, né, a nossa aula, nós vimos, né, na aula passada como que os primeiros povos, né, chegaram aqui nas chamadas Américas, né, e logo depois os primeiros invasores, né, também que foram os espanhóis, né, seguindo, né, do líder Cristóvão Colombo italiano. Então vamos prosseguir a nossa aula de hoje. E aqui nós temos as imagens, né, dos primeiros povos da América do Sul, né? E dando seguimento a esta aula, né, o continente, né, americano estava inteiramente, né, povoado na época da chegada de Cristóvão Colombo. Além de coletores divididos em vários povos e espalhados por todo o continente, havia civilizações organizadas em imponentes, né, impérios, como os maias, os astecas e os incas. Essa aula de hoje, né, a gente vai começar a falar desses povos, né, dessas nações que foram grandiosas, né, e que a gente estuda até hoje, né, que são nações que deixaram grandes legados para a nossa humanidade, não é? A América, né, como a gente sabe, né, os primeiros povos astecas e os maias viviam no território atual onde hoje é o México. E os incas habitavam a região onde hoje fica o Peru. Tais culturas são chamadas de pré-colombianas, isso também nós falamos na aula passada, né, pois esses povos já existiam aqui antes da chegada de Colombo. Então vamos prosseguir, né? E aqui a gente tem um mapa, né, daquela época onde seria o Império Azteca, né? Esse, né, no caso, foram uma civilização, né, como a gente disse, pré-colombiana, que desenvolveram-se na Mesoamérica, né? A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, né, conhecida hoje como conhecida por a sua grandeza e hoje localizada onde fica a cidade do México, capital, né, do México. Os astecas foram é, os primeiros povos conhecidos, né, a formarem uma civilização com um estilo de vida sofisticado. Eles foram dominados pelos espanhóis em 1521, muito depois, né, da chegada aqui do Cristóvão Colombo, né, e a civilização desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica, porque ela é localizada bem no centro, né, da América do Norte. Os astecas, portanto, são conhecidos também como povos é, mesoamericanos, né? E a região, precisamente, né, falando na qual instalaram-se, né, é conhecida como o Vale do México e fica na região central do México, né, que é essa daqui, né, como a gente vê aqui no mapa, né, no mapa aqui a capital. Peraí, só um minutinho. A capital, né? Como a gente vê aqui. E eles estão bem localizados em toda essa área verde aqui. Então a gente vê que é uma área, né, que é um pouco do México, né, do América do Norte, um pouquinho da América onde hoje é os Estados Unidos, e ao mesmo tempo um pouquinho dessa América Central aqui logo abaixo, não é? Então esses povos, né, eles tinham, né, como a sua capital aqui a Texcoco, né, que é uma cidade super conhecida, né, e hoje, como eu falei, localizada a cidade, né, do México, que é a capital do México, e eles viviam, né, em vales ao perto dos lagos, né, bem próximo, né, aos lagos, né, e logo não resistiram, né, pois os espanhóis localizaram eles muito rapidamente, pois era uma colonização que ficava bem a céu aberto, né, por suas cidades, suas grandiosidades. Vamos prosseguir. Aqui, né, nós vemos aqui a origem, né, do povo asteca, né, onde eles se localizavam, né. Os astecas são originais dos povos mexicas, né,
que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XVIII. As lendas, né, há muitas lendas astecas que falam que eles migraram, né, de uma região lendária chamada Aztlán, né, talvez por isso o nome da cidade também, que supostamente, né, ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante essa migração, os astecas foram conduzidos, né, por Izipultlan, que era o líder deles, né, um dos principais deuses, né, do panteão asteca. Para alguns, né, historiadores, né, um dos marcos importantes da história dos astecas foi a fundação da cidade, né, como eu disse, né, a Tenochtitlan, né, que é né, que ocorreu em 1325, né, e o marco fundador da cidade foi a construção de um templo feito de bambu. Em escolha, né, do local, né, ocorreu uma determinação dos sacerdotes que alegaram ter visto, né, um presságio de uma águia pousada no cacto, né, devorando uma serpente. Então eles têm também como essa águia como símbolo, né, chave deles. Vai ver até por isso também que os Estados Unidos, né, também usa esse tipo de símbolo. Bom, não sei. Após a fundação e o crescimento, né, dos Tenochtitlan, os astecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas, a capital asteca, né? Também desenvolveram uma notável força militar, e o fortalecimento da cidade fez com que eles unissem, né, ao Texcoco e o Tlacopan, que é a união, né, de 3 cidades, né? Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. São 3 cidades, né? Aqui, a Taclopan está aqui em cima, né? Deixa eu só voltar aqui. A Teclopan está aqui acima, né? A Tecnoplan aqui, bem no centro, né? E a Naxococo, aqui, deixa eu ver onde. Aqui bem abaixo, aqui, não está bem localizado aqui, mas está por aqui mais ou menos. São 3 cidades, né, tem 3 marcos fortes, né, que ficou conhecida como Tríplice Aliança, e durante seus primeiros anos, os Tecnoplan estavam submetidos à influência, né, e a Zacopalan, né, de uma cidade uma cidade dos tepanecas, né, que são outro povo mesoamericano. Esses vínculos, né, dos astecas com os tepanecas obrigaram-lhes a pagar impostos, mas por volta de 1428 os astecas rebelaram-se, né, e os derrotaram, colocando o fim a esse domínio, né, dos tepanecas. Depois de terem colocado fim ao domínio dos tepanecas, os astecas enriqueceram, e por serem a maior força militar da Tríplice Aliança, conseguiam impor sua ideologia e transformando-se, né, uma das grandes forças, né, do Vale do México, e isso motivou os astecas a expandirem-se o território por meio das conquistas de povos vizinhos, ou seja, eles eram grandes povos guerreiros, e através disso, né, eles acabavam, né, pegando e tendo então esse domínio pela sua força, usavam da sua força, e com isso ia conquistando mais territórios. Aqui nós percebemos, né, a sociedade e a política, né, desse povo. Vocês vê, eu não consegui uma pirâmide com um idioma em brasileiro, mas essa daqui está com um idioma espanhol, mas dá para perceber bem, para anotar, né, que bem acima, né, nos 3 últimos, vamos dizer assim, nos 3 últimos picos da pirâmide ficava o que chamamos de nobreza, e nos 3 últimos abaixo o povo, né, que é bem característico. E aqui na base, então, a gente vê que são os servos e escravos. Aqui subindo, né, os povos, que são os povos da agricultura e artesanatos. Aqui acima, né, são os ponecas, né, que são povos que tinham, vamos dizer assim, uma escala um pouco maior, de repente que controlavam, né, essas 2 classes abaixo.
E logo acima, né, dos ponéculas, os militares, né, os chefes militares, aqui os chefes administradores e sacerdotes, né, que são aqueles que estão sempre, né, próximo, né, da nobreza e do povo, né, dominando ali. E no último, né, são os chamados líderes, né, ou deuses, né, como queiram, ou reis, né, em algumas culturas. Então a gente vê que a sociedade dos astecas era marcada pela diversidade e hierarquia. E no seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Na região conquistada, os astecas exigiam impostos dos povos sob seu domínio, e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. Não existia, né, uma corrente assim de moeda, a corrente deles, no caso, era ouro, né? A corrente de dinheiro, né, vamos dizer assim, era o ouro, ou alimentos, né, aqueles é, 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 o que eles pudessem, né, doar, o que estivesse de melhor, né, a melhor colheita, o melhor animal, ouro, né, se estivesse em casa, então era feito dessa forma o pagamento, né, dos impostos, né, a ascensão dos seres humanos, né, como escravos para o sacrifício também era aceito pelos astecas como pagamento. Vamos supor, se uma família não tinha com o que pagar e de repente doasse, né, pagasse, né, esse imposto com um dos seus membros da família, uma virgem ou um rapaz para sacrifícios, eles também aceitavam, né, então era como se fosse uma moeda de troca de pagamento, né? E a sociedade, então, né, a sociedade asteca, ela possuía, né, esse imperador, né, como a gente vê aqui no topo da pirâmide social, e ele é conhecido como o Meetaclamo, né, que até tá aqui, tá escrito aqui, ó, tá na pirâmide, né? O imperador asteca era visto como a representação, né, do deus mais importante, né, dos astecas, que era o Tizacapitolan, né? E abaixo do imperador estava a nobreza, grupo que possuía cargos, né, na administração e no Império Azteca, como a gente verifica aqui, né, os chefes administradores e sacerdotes, né. O grosso da sociedade era formado pelos homens comuns, um grupo, né, que exercia diferentes funções na sociedade, como era dos comerciantes, né, que a gente vê aqui embaixo, né, que são esses aqui, os Potanaclãs, né, que são, vamos dizer assim, os que estão mais próximos, né. E, por fim, né, na base da sociedade dos astecas estavam os escravos, que geravam, né, eram criminosos, pessoas que endividadas, né, aqueles que não podiam pagar seus impostos, então viravam escravos e pagavam, né, suas dívidas por meio de seus trabalhos. Na sociedade asteca, os escravos podiam ter posses e famílias. O caso dele ser escravo aqui não significa que ele não pertencia, né, a uma classe, né? Ele pertencia àquela classe menos favorecida, né? É o que a gente chama de chão de base, né, hoje em dia. Mas ele tinha sua família, ele no final do dia ele não ia para uma, vamos dizer assim, para uma prisão ou para uma senzala, né, como chegou a alguns povos né, a frequentarem, né, aí a gente falando um pouco da escravidão. Não, esses aqui eles iam para suas casas no final do dia. Ele só era escravo porque ou ele estava devendo ou ele tinha cometido algum crime. Então ele pagava dessa forma, né? Era a maneira que eles viam da pessoa pagar pelo seu crime ou pela falta do seu pagamento, né? Se tornando escravo. A partir do momento que ele cumpria nessa tarefa, ou que ele pagava nessa sentença, vamos dizer assim, ele também era liberado. Nada impedia dele não voltar, né, a deixar de ser escravo. E a religião asteca, né? A religião asteca era politeísta, né? Porque eles acreditavam, né, em mais de um deus, né? Então a região, como era típico, né, na região, incorporou elementos característicos da religião de outros povos, né? Aquilo que a gente falou, eles tinham, né, contatos, né? Eles tinham contato com outros povos, então com outras tribos, vamos dizer assim, outros povos então eles tinham também, além das suas práticas, também tinha práticas de outros povos, né? Que eles acabavam adquirindo. E um exemplo bem conhecido era o deus asteca Quetzalcoatl,
que também fazia parte, né, do panteão maia e era chamado de Kukulcán. Quer dizer, é o mesmo deus, mas com dois nomes diferentes, né? O deus mais poderoso, né, conforme acreditavam os astecas, era Tizcaplitocán, né, que é o que dá, né, que levou eles até aquele território ali e fundou, né, aquela cidade. Outros deuses importantes no panteão asteca era Quetzalcóatl, Tlacolote e Tizcatopán. Uma característica, né, importante da religião asteca era a realização de sacrifícios humanos, como a gente vê nessa imagem aqui. Eu sei que é uma imagem, de repente, até um pouco dura, né, mas é o máximo que eu consegui, né, nas pesquisas, eu encontrar. Toda vez que se falava em religião asteca, realmente só traziam essa imagem, até nos livros também. É uma imagem que está muito presente dentro da religião deles. Né? Então, essa prática, né, acontecia por meio da retirada do coração com a vítima ainda acordada. Né? Então, ela estava... Mas aí vocês falam, não, mas ela estava vendo... Não, eu acredito que ela estava um pouco anestesiada, né? Mas ela não estava de todo morta, ela ainda estava viva quando isso acontecia. E a realização dessa prática, né, justificava-se por meio dos mitos de fundação que os astecas acreditavam, né? Segundo as lendas astecas, né, os deuses Quetzalcóatl ofereceu, né, o próprio coração em um ato de autossacrifício. Então eles achavam, né, que a pessoa, né, pegava e fazia, a pessoa que se dedicava, né, que fazia esse sacrifício, ela estava fazendo um autossacrifício para esse Deus, né? Então eles para eles era uma prática muito importante dentro da religião. E os astecas acreditavam que o funcionamento, né, do sol, né, dava-se por meio da realização regular dos sacrifícios humanos, né? Então, como a gente observa aqui nessa mesma imagem, né, que mesmo, né, mesmo, né, durante a paz, né, os astecas, por conta de suas crenças, né, deviam, né, que realizasse seus sacrifícios de carne e sangue aos deuses, e a saída para essa aparente, né, situação era a criação da guerra floridas, né? Então há competições aqui de bravura com o objetivo de se capturar, né, as vítimas para o sacrifício, né? Então e aí aqui você vê nessa imagem que é do Pierre Joubert, né, que é um artista que vamos dizer assim, caracterizou, né, esse feito, né? Então aqui vamos agora conhecer um pouco da cultura asteca, né? Como a gente vê aqui na imagem, aqui são as ruínas, né, do templo asteca, localizado na antiga cidade de Tenochtitlan, né, a antiga capital asteca, hoje cidade do México. E na cultura, né, a gente vê que é um aspecto importante dos astecas era o conhecimento, né, como o teófilo, basicamente uma espécie de ligação, né, que existia entre todos os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Eles eram muito assim ligados entre natureza e espírito, né? Tinha muito essa prática, né? Os astecas, né, falavam que tudo que existia emanava o teófilo. E possuíam, né, um grande conhecimento de astronomia, e isso era realizado pelos seus sacerdotes, né? Esse conhecimento, né, em astronomia permitiu os astecas formularem dois calendários, sendo um utilizado no cotidiano e outro com grande valor religioso, né? O Xipopuan, que possuía 18 meses, 20 dias, com mais de 5 dias adicionais, né, considerando aí os dias de azar. E o Tonapopuan, o calendário religioso, que possuía 13 meses e 20 dias. Né?
esses calendários, né? Um deles está até representado naquela pedra que a gente viu na primeira aula, né? Está no museu, né? Num dos museus lá do México, né? Então aí a gente vê que são o quanto, né, a cultura asteca ela tem essa ligação de natureza, espírito, religião, e tudo deles com a representação, né, de deuses, né, astecas. Vamos aqui para a economia. Então, aqui que a gente pode observar, né, que a sociedade asteca foi organizada e desenvolvida em torno, né, da agricultura, do milho e do cultivo, né, de feijões, abóboras, pimentões e amaranto, né? Essa imagem aqui é do Aztec Group, né, que é uma imagem que representa muito essa agricultura econômica deles, né? Então a economia, né, dos astecas focava-se naquilo que a agricultura fornecia para eles, né? Naquilo que o cultivo da agricultura dos astecas era muito próspero, né? E isso deve-se principalmente à técnica de cultivo conhecida como chinapampas, né? Que é esse tipo de é uma canoa, esponja, né? Vamos dizer assim, tipo umas ilhas, né? Que ficam em cima dos lagos, como a gente vê aqui nas imagens, na imagem aqui. Nessa técnica, né? Os astecas construíam ilhas artificiais nos canais e no lago, né? Do Texcoco, que é a cidade, né? Texcoco, utilizando-se, né? De material orgânico no fundo do lago. Então aqui você vê que é uma forma, né, de agricultura muito sustentável, né, que inclusive até hoje, né, se utiliza muito em certos lugares, né, das Américas e até mesmo do mundo, né, na China mesmo, né, os campos de arroz dizem que é dessa forma que também que é feito. Então para você ver que como que pode, né, um povo tão distante um do outro e ter quase praticamente que os mesmos feitos, né, vamos dizer assim, referente à agricultura. Isso aí é só um exemplo, né, para a gente perceber como que parece que o mundo estava muito interligado ao mesmo tempo que estava muito distante, né. Aqui, o esporte saúde, né, isso aqui é um esporte chamado Tachiclin, que era o jogo, né, de bola bastante popular entre os astecas, que lembra tanto o futebol como um basquete, né, porque parece que eles jogavam, né, essa bola aqui e tinha que passar, né, por dentro desse arco, né. Então os astecas, né, tinham grande paixão pelo esporte, né, sabiam da importância da atividade física para a saúde e praticavam, né, uma série de jogos. E um desses jogos aqui, né, o que é o preferido, que era o Tachiclin. Eu vou pegar aqui no enunciado aqui de um livro que eu estou usando para fazer as aulas, para explicar para vocês como era esse esporte. Né? Esse esporte, né, o Tachiclin, era um jogo de bola bastante popular entre os astecas, que lembra tanto o futebol quanto o basquete. As duas equipes, né, adversárias, se enfrentavam em um campo em forma de T, né, masculino, um T masculino. A bola era de borracha e bastante pesada, e só podia ser tocada e lançada com os joelhos ou com os quadris. Os jogadores se esforçavam para fazê-la passar entre dois anéis de pedra fixa nas muralhas laterais, mais ou menos como uma cesta de basquete, né? Ao mesmo tempo, né? Então por isso que se assemelha-se muito, porque parece, né, mesmo uma cesta, né, nas alturas e ao mesmo tempo, né, como podia ser só tocado com os joelhos, fica parecendo um futebol, né? E o campo nas alturas, vamos dizer assim, o gol, né? Que é chamado gol, né? Então, né, esse jogo, né, era um jogo, né, de bola bastante popular, né? Que lembra tanto, né, como a gente falou aqui, o futebol basquete, né? E no tocante, né? E na parte de saúde, os astecas desenvolveram tratamentos eficientes com base no grande conhecimento, né, da flora e da fauna locais. O médico, né, do rei espanhol Filipe II registrou cerca de
1.200 plantas usadas pelos astecas para fins medicinais. Os astecas sabiam curar fraturas, feridas e fazer remédios à base de gordura animal e plantas medicinais para os mais diversos fins, né? Algumas, né, doenças eram atribuídas à vontade, né, dos deuses ou feitiços. Para fazer frente a elas, os astecas usavam a adivinhação e a oração. Então, aqui a gente vê, né, que até mesmo, né, o médico, né, do rei espanhol Filipe II ficou admirável, né, por saber da cultura desse povo, né, e com eles aprendeu bastante, né, em termos de medicina, né, levou para a Espanha, né, 1.200 relatos, né, referente à medicina asteca, referente às técnicas, como utilizar, como fazer, né, como curar, né, a fraturas, algumas doenças, enfim. E, por último aqui, a conquista dos astecas. Né? Essa imagem aqui ela está também no Museu, né, do México, né? É a conquista de Tenochtitlan, né, que é a atual cidade do México. A gente falou aqui desde o início, né, que é a cidade mais importante dos astecas. Né? Essa imagem aí, esse quadro está exposto também no museu. Né? A conquista dos astecas, eles mantiveram-se, né, com o seu império, né? Os astecas eles mantiveram o seu império até 1521, pois nesse ano, né, sua capital foi conquistada pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram na região em 1519 e iniciaram, né, um processo de conquista e colonização no Vale do México. Os astecas, na época, eram governados por Moctezuma II. Os espanhóis aliaram-se, né, com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram, né, um grande exército que atacou o Tenochtitlan em 1521. Após a conquista, né, dos astecas, os espanhóis iniciaram a sua colonização, né, a sua religião e sob o nome do vice-rei da Nova Espanha. Então, quer dizer, os espanhóis, né, chegaram aqui, ou melhor, chegaram lá, né? Aqui não, nós estamos no Brasil. Chegaram lá em 1519, se aproximaram, né, dos astecas, mas de repente, né, vendo que não era um povo que não se curvava, o que eles fizeram? Procuraram aliados. Quem eram esses aliados? Aqueles que os astecas pediam por impostos, né? Aqueles povos menores, vamos dizer assim, que não gostavam muito deles. E com essa aliança eles acabaram, né, terminando com o Império Azteca. Então o Império Azteca foi finalmente terminado, eles ocuparam todas as cidades, né? E a partir de 1521, né, eles começaram a impor, né, as suas regras, né, a quem fica, no caso, a quem sobrou, né, vivo, né. Então eles passaram a fazer da sua colônia a impor a sua cultura, a sua religião, né, e acabou nomeando o local de vice-reino da Nova Espanha. Eu lembro a vocês que todas essas aulas, né, no final aqui tem as fontes, né, de como ela foi montada. Também tem muitas outras fontes, né, em outros livros, alguns artigos também no YouTube, na própria mesmo Wikipedia, no Google. Então eu deixo vocês à vontade para assistirem a aula quantas vezes, né, vocês precisarem, para deixar também os seus comentários, as suas dúvidas. E também aproveitar, né, deixar o relato de vocês, o que vocês acham, né, dessas aulas, o que vocês têm achado aí do curso. Pesquisa, né, também, porque nem tudo, né, a gente consegue colocar aqui, né, até porque tem muito assunto para a gente falar para frente, mas tem sempre alguma coisa ou outra que fica faltando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês também na próxima aula, né? A próxima aula nós vamos falar do povo maia. E até a próxima aula. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até mais.